Boa tarde, vocês estão bem? Eu desejo que vocês estejam tendo uma semana muito boa, maravilhosa, com saúde, com paz, aguentando a quarentena, como ela deve ser aguentada, né? E que o Senhor esteja nos abençoando nessa semana, que nós possamos realmente ter paciência e aguentar o que está por vir. Se demorar, que demore, o Senhor está no controle de todas as coisas, não é? E Ele está controlando certamente o tempo, porque o tempo a Ele pertence, Ele é o Senhor do tempo. Então vamos ter paciência, minhas queridas, e vamos continuar lutando e continuar estudando, nos relacionando, mesmo que de longe, sentindo muita falta dos abraços, dos beijos, e guardar o tempo de Deus para que tudo isso passe, não é? E a gente saia incólume de toda essa situação. Agradeço quem esteve orando pela minha saúde. Eu não tive o vírus, não. Mas eu peguei uma gripe meio dificilzinha de curar aí, mas eu já estou quase boa. Quase boa, hoje eu já estou podendo falar. E isso já foi uma grande coisa. Vamos fazer hoje uma meditação pequena, mas para nós não perdermos o nosso hábito, não é? Não deixar passar muito tempo sem a gente se comunicar, não é? Eu gostaria de falar sobre um assunto que parece assim um assunto pesado para a época que nós estamos vivendo, esses dias que nós estamos passando. No entanto, eu creio que, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com esse tempo que a gente está passando, porque serve para nos dar um alerta, né? Para nós ficarmos atentas, por este pedaço de período, esse tempo que o Senhor reservou para nós, que eu acredito ser extremamente bíblico. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a esperança da volta dele. Da volta dele. Porque a esperança da volta dele nos anima, nos entusiasma a continuar a nossa carreira, a nossa luta, nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? E atualmente os cristãos professos, né? Sejam evangélicos, sejam católicos, eles pouco pensam e eles pouco se interessam, eles pouco ensinam sobre a volta de Cristo. Eu não vou falar aqui não sobre como será a volta de Cristo. Ninguém sabe exatamente como será, apenas o que nós temos na Bíblia, sobre os dados que nós temos bíblicos, né? Nos nossos estudos de escatologia, a gente tem uma noção de como será, fazendo um estudo hermenêutico sobre o assunto. Mas não é isso que nós vamos fazer hoje, não. Nós hoje vamos falar só um pouquinho sobre essa esperança da volta dele. Quando alguém que a gente ama vai embora, viaja, e diz que um dia volta, a gente aguarda com muita ansiedade, não é? Nem que saiu para passar poucos dias, pouco tempo. O nosso pensamento está ligado ali, constantemente, com a volta dessa pessoa. Desculpa. Mas eu tenho notado que há muitos cristãos que não têm vontade, não têm interesse e não se importam em saber sobre a volta de Jesus. E interessante que a volta dele é onde se baseia toda a nossa vida cristã.
Não teria relevância nenhuma vivermos a nossa vida cristã se não tivermos interesse na volta dele. Lá em 2 Timóteo 4,8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Nós temos que amar a vinda dele. E amar a vinda dele quer dizer desejar, ansiar, esperar, nos preparar, não é? Nos preparar. Então, queridos, nós precisamos pensar sobre isso, e foi sobre isso que eu pensei em a gente conversar um pouquinho hoje, porque as pessoas, às vezes, quando elas não ouvem, as igrejas não têm pregado quase sobre isso. As pessoas quase não falam sobre isso. Nas células isso não é ensinado. Os pastores não têm ensinado quase sobre isso. Daí as pessoas mais curiosas, elas vão lá para o livro de Apocalipse, né, querem saber alguma coisa, não entendem nada e ficam apavoradas. Porque o Apocalipse é um livro cheio de analogias, de simbologias. E as pessoas não entendem nada e ficam apavoradas. E daí que elas tentam deixar de lado de uma vez esse assunto. O importante é eu crer em Jesus e a volta dele vai ser quando ele decidir, acabou, não importa. Não importa. E nós até deixamos de amar a volta dele, de desejar a volta dele, de investir nisso, não é? Eu acho que toda a nossa vida cristã é pautada na volta dele, porque a primeira vinda de Cristo e a ressurreição de Cristo perdem toda a razão de ser se não houver a volta dele. Sem a volta dele, nada tem significado. É um todo. Ele veio, ele morreu, ressuscitou e voltará. E esse é um todo do plano de Deus em mandar Jesus Cristo aqui para nos salvar. Se nós realmente negligenciarmos esse último item, que é a volta dele, esse último acontecimento, esse último evento, está em completa atuação nossa nesse mundo, nesse planeta, como cristãos. Há que haver um interesse nosso, um desejo de estarmos atentos a isso que certamente irá acontecer. A gente goste ou não goste, a gente tenha medo ou não tenha, a gente entenda ou não entenda, isso irá acontecer. Porque isso é o fechamento, é a cereja do bolo da história de Cristo com o homem. Ok? Lá em Atos 1:11, diz assim, esse Jesus que dentre vós subiu aos céus, virá do modo que vocês viram subir. Quem disse isso foram os anjos que estavam ali, como homens, quando Jesus foi assunto ao céu. Até aí a gente crê, né? Tão fácil. Jesus, quando subiu aos céus, ele subiu até desaparecer no meio das nuvens. E os anjos que estavam ali, 2 homens, disseram assim: Galileus, por que vocês estão tão espantados? Esse Jesus que vocês estão vendo subir é dessa forma que ele vai voltar. Ele vai voltar assim. Atos 1:11. No Novo Testamento,
a volta de Cristo, ela é mencionada 318 vezes. Foi mencionado mais do que sobre amor, sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre oferta, sobre cura, sobre qualquer outra coisa. A volta dele foi mencionada 318 vezes nas escrituras gregas. Bastante vezes, né? Esse discurso de despedida que Jesus fez falando aos seus discípulos, lá em João 14:3, não é? Ele disse que após ter deixado a terra, ele viria novamente e os levaria consigo. Não se entristeçam não, porque eu vou deixar essa terra, mas eu volto para levar vocês comigo. Muitos hoje em dia ou não acreditam, ou não procuram saber mais a respeito desse evento tão importante, ou não curtem, ou não querem saber, querem deixar para lá. Não entende, é difícil, é um assunto difícil de entender e se você quer realmente saber na íntegra, é difícil, é um assunto difícil. Então, vai deixando para lá. Mas os discípulos acreditavam. Eles criam e pregavam muito a volta de Cristo. Inclusive, eles esperavam a volta de Cristo imediatamente, né? Logo após Jesus Cristo ter ido embora. Só que Jesus Cristo disse que a volta dele, ele disse que não sabia, nem mesmo ele sabia quando voltaria, porque os discípulos perguntaram a ele, né? Quando ele voltaria. Ele disse, não, o dia ninguém sabe. Só Deus sabe. Nem mesmo o Filho do Homem sabe. Ele disse que nem mesmo ele sabia, porque Jesus, quando estava na terra, quando ele estava entre os homens, ele estava 100% na sua humanidade. Então, muitas coisas, ele não podia evidenciar, revelar. Ele não queria assumir a divindade, ele não podia, ele não queria. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória, deixou a glória do Pai e veio habitar entre os homens. Então ele foi 100% humano e dentro dessa humanidade ele não podia saber o dia da volta dele. Claro que hoje ele já sabe, porque ele já está lá na glória com o Pai. Aqui, como homem, e como ele viveu 100% a sua humanidade aqui, quando ele sofreu lá na cruz, toda a dor que ele sofreu, todo aquele sofrimento lá, ele sofreu como homem humano. O homem humano fica meio redundante, né? Mas ele sofreu exatamente como nós, como ser humano. Então, ele disse, nem mesmo o Filho do Homem sabe, só sei que será inesperada. Existem diversas dissertações sobre esse evento, né? Mas nós vamos fazer assim, falar só rapidamente sobre que ele disse que viria como um ladrão, que o dia do Senhor viria como um ladrão de noite. E é muito importante isso daí, porque há quem diga que Jesus viria como um ladrão de noite. Principalmente quem acredita no arrebatamento da igreja antes da tribulação, então pensa que, prega e acredita que ele viria assim, escondidinho, sutilmente, arrebata a igreja, ninguém vê, ele leva a igreja para cima, para o céu, e aqui embaixo ficam só os que não são salvos, e daí o fogo pega, né? Daí começa a acontecer a grande tribulação. E ele salvou a igreja da grande tribulação. Porque a igreja é tão fraquinha, né? A igreja não tem condições de passar pela tribulação. Só que não vamos entrar nesses méritos agora aqui, mas tribulação é para crente, viu, gente?
quando ele estava falando em Mateus 24 sobre os acontecimentos do fim, ele falou: e vós sereis atribulados, e vereis uma tribulação como nunca houve desde o começo do mundo até agora. Vereis, ele está falando ali para crente, ele está falando para os seus discípulos. É para a igreja a tribulação. Ímpio não precisa de tribulação, porque tribulação é para provar. Ímpio tem a ira de Deus. A igreja será livre da ira de Deus, mas a tribulação é para a igreja. E porque é na tribulação que o anticristo vai se manifestar. Se a igreja não estiver mais aqui, o Espírito Santo também não estará, porque ele veio com a igreja. Ele veio para a igreja. E se Jesus levou a sua noiva, levou a sua igreja, o Espírito Santo foi também quem convencerá do pecado os que ficaram, para terem uma nova chance ainda de salvação. Porque a palavra de Deus diz que não há salvação se não houver convencimento pelo Espírito. E por que o anticristo se manifestará se Cristo não estará mais aqui? Então ele não será anticristo, ele será anti qualquer coisa, menos Cristo, porque Cristo não estará mais aqui, porque a igreja não está, ele é o cabeça da igreja. Não é? Bom, esse é um outro assunto. Ele virá como ladrão o dia do Senhor. O dia, de 2 Pedro 3,10. Virá como ladrão o dia do Senhor, ou seja, repentinamente. Virá, viu, gente? O dia do Senhor virá. Só que ele virá repentinamente. Nós não sabemos quando. Nós só sabemos que está perto, porque já naquela época, Paulo falou aos Filipenses 4:5, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Jesus Cristo disse também: venho sem demora, né? Apocalipse 1:7, João, quando teve a visão do Apocalipse, ele disse: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ele não vem escondidinho só para pegar a igreja, não. Todo olho o verá, mesmo aqueles que o transpassaram, que os mataram, né, na cruz. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu sinto no meu coração, que sou uma estudiosa desse assunto, que penso nisso o tempo todo, amo a volta de Jesus, gosto de estudar sobre a volta dele. Não digo que entendo tudo, não, há coisas que nunca, jamais vamos entender. Mas amo, procuro estudar as profecias sobre a volta dele. Se essa expectação não estiver presente na vida do crente, na vida da igreja, há algo de muito errado. Há algo de muito errado na vida do cristão que não se interessa, que não tem entusiasmo e que não ama a volta de Cristo. E esse amor envolve estudar as profecias sobre isso. Tanto quanto você estuda a primeira vinda, a ressurreição dele, o ministério dele na terra, você tem que saber como ele voltará. Tem que saber sobre os sinais da vinda dele, porque ele falou. Olhem para os céus, fiquem atentos, porque eu vou dar sinais. Eu vou dar sinais para o final dos tempos. Sabe a parábola que ele contou sobre o servo infiel lá de Lucas 12:45? Ele contou essa parábola num sentimento de crítica ao servo infiel que disse: o meu Senhor tarda em vir. Porque muitos pensam assim:
Ou Jesus Cristo vai demorar muito ainda, então por isso eu tenho muito tempo ainda, né? Para pensar sobre isso, para me preocupar com isso. Ou não acredito que ele venha literalmente. Ou haverá muitas manifestações negativas sobre a Terra ainda antes da volta dele, os sinais serão bem, né, rigorosos, a tribulação será muito, muito, muito grande. Nós estamos vivendo apenas o princípio das dores. Quem sabe, será que estamos já vivendo o princípio das dores? Ou será que nem isso ainda não aconteceu, né? Mas disse, sabe, Paulo falou uma coisa assim muito, muito, muito interessante que me pega muito. Ele disse: se esperamos em Cristo, só nessa vida, porque as pessoas se preocupam sim com a sua vida cristã, de serem bons cristãos, de viverem os princípios, viver aquilo que aprendem, leem a Bíblia, oram, têm caráter, tentam ter o caráter de Cristo, vivem, vão à igreja, oram, jejuam, fazem, dizimam, fazem tudo certinho, não é? Mas faltou a cereja do bolo. Não se interessam de saber como será o fim dessa história. Eu repito o que eu falei lá. Amam a vinda de Jesus, amam o ministério que Jesus fez aqui na terra, amam a ressurreição de Jesus, creem nela, que ele ressuscitou, amam que ele subiu aos céus, amam, acreditam que nos 3 dias que depois da morte dele desceu ao centro da terra, acreditam em tudo. Mas a volta dele, porque não sabem o dia e é algo que pertence ao futuro, é negligenciado nos seus estudos, nas suas meditações, nos seus interesses em relação à vida cristã. Paulo falou assim em 1 Coríntios: se esperamos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Está lá em 1 Coríntios 15, 19. Porque o enriquecimento que traz você saber e esperar e aguardar esta volta que muitos temem e não deveriam temer, porque é o coroamento de todo o plano da salvação de Deus para o homem. É o encontro com o seu Senhor, é o encontro da noiva com o esposo, a igreja é a noiva. Não temeriam e tentariam entender ou tentariam se interessar e tentariam amar essa vinda. Jesus disse que no final dos tempos, porque como eu disse, os discípulos acreditavam sim, inclusive esperavam para cedo, né? Mas ele disse que no final dos tempos, é um dos sinais inclusive, que o amor de muitos esfriaria. E quando eu digo que esse amor de muitos esfriaria, eu não estou me referindo só ao amor de uns pelos outros, de um ser humano pelo outro. Eu falo de, inclusive, pelas coisas de Deus, concernentes ao céu, concernente à salvação, concernente ao ministério de Jesus, né? Como nós sabemos, assim, de uma forma mais ou menos básica, Paulo deixou um pouquinho assim mais
claro para a gente quando ele fala aos Tessalonicenses. Esse texto de Tessalonicenses é muito importante, porque Paulo mais ou menos descreve, eu não vou falar como será, hein? Eu vou só, para encerrarmos aqui a nossa conversinha, porque a minha garganta já está doendo, com licença, vou tomar uma aguinha. Sobre essa dissertação sobre esse evento aqui, vamos ficar aqui com a explicação básica expositiva de Paulo, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17, e faz um paralelo, é um texto que faz um paralelo com 1 Coríntios 15, 51 e 53. Paulo falando, né, sobre o dia do Senhor. A igreja de Tessalônica era uma igreja nova, era uma igreja que tinha meses, 2, 3 meses de vida. Paulo ficou lá 3 semanas ensinando os tessalonicenses. E Paulo só falou sobre a volta de Jesus lá. Paulo ensinava muito sobre a volta de Jesus. E por isso que ele falou aqui para os tessalonicenses aqui: não quero, porém, irmãos, eles estavam desanimados porque havia muita perseguição em Tessalônica e muitos tinham sido presos, torturados e mortos. Então ele escreveu essa carta para os tessalonicenses dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Esse dormem, há pessoas que acreditam no sono da alma. Morreu, fica dormindo até o dia da volta de Jesus, o dia da ressurreição. Não. Nós temos muitas evidências que não temos tempo de falar hoje sobre o cristão morre e imediatamente vai para Jesus. Só dizendo por alto aqui, Jesus disse para o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. João, lá em Apocalipse, viu a alma dos mártires, ele viu a alma deles clamando a Deus: até quando não vingarás a nossa morte e tal, alguma coisa assim. Então, queridos, acreditar que a pessoa morre, volta e vai direto. Paulo dizia: eu prefiro, eu gostaria muito de estar com o Senhor. No entanto, eu preciso estar aqui para continuar fazendo o meu ministério. Mas eu preferia estar com o Senhor. Se fosse para ficar dormindo, Paulo não ia querer morrer. Ele disse: eu tenho que ficar mais aqui, eu não posso morrer ainda, porque eu preferia, sim, estar com o Senhor. Mas eu ainda preciso ficar aqui e terminar o meu trabalho. Há muitas passagens, há muito indício. Realmente, esta doutrina, ela é muito embasada. O fato de estarmos, de fecharmos os nossos olhos nesse corpo humano. Esse corpo adormece. Esse corpo adormece. Ele morre no sentido de adormecer. Por isso que diz que Lázaro dormia. Porque falar morto é um termo muito pesado. Porque o cristão não vê mais a morte. O crente, desde que você aceitou Jesus, meu amor, desde que você creu em Jesus e ganhou a salvação, a sua vida passou a ser eterna. Isso quer dizer, você não vê mais a morte. O crente, quando eu falo crente, eu não estou falando evangélico, hein? O crente não vê mais a morte, não tem morte para o crente. Porque passou a ter a vida eterna. A vida eterna é hoje. João escreveu: eu falo a vocês, meus filhinhos, porque tendes a vida eterna. Não vai ter um dia. A nossa vida não vai ser eterna um dia quando estivermos com Jesus lá em cima, lá no céu. Não. A nossa vida é eterna a partir do momento em que aceitamos a Cristo, porque Ele venceu a morte.
E nós também vencemos, ressuscitamos junto com ele, não é? Diz lá em Efésios 2, que quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos junto com ele, fizemos parte da ressurreição dele. E ele assentou-se nos lugares celestiais, Efésios 1, juntamente com Deus e juntamente com ele, nos lugares celestiais, nós nos assentamos espiritualmente. Então não há morte mais para o cristão. Esse corpo vai lá, ou vai ser cremado, ou vai virar pó, tanto quanto se for enterrado para baixo da terra, não importa. Mas o seu espírito sobe. Depois que morre, o espírito sobe para Deus que o criou. O corpo vira pó, mas o espírito sobe para Deus que o criou. Ok? Então, Paulo disse assim para eles: portanto, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem ou que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morrem ou morreram, Deus os tornará a trazer com eles. Está aqui mais uma prova. Deus os tornará a trazer com eles. Se ele vai trazer, é porque estão lá com ele, não é? Não fiquem tristes por aqueles que morreram. Porque se eles morreram, assim como Jesus morreu e ressuscitou, Jesus, quando voltar, vai trazer com eles aqueles que morreram nele. Os crentes que morreram. Vamos ler de novo? Esse versículo aqui é muito interessante, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Porque estão lá. Subiram. Dizemos-vos isso, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os que morrem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram, pode ver que aqui ele já fala, morreram, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Uma explicação breve, sim, que ficaria talvez mais entendido. O cristão morre, seu corpo é enterrado ou cremado, ou seja, o que for vira pó. E o espírito sobe com Jesus para o paraíso, sobe com Deus. Quando Jesus voltar, com alarido, Jesus Cristo com o alarido da trombeta, essa trombeta é a sétima e a última, que lá em Apocalipse fala de 7 trombetas, cada uma num período de juízo sobre a terra. A sétima é a última trombeta, que é a trombeta da volta de Jesus. Jesus virá nas nuvens, o noivo. A trombeta toca, não sei se ela vai tocar a marcha nupcial, mas a trombeta vai tocar. O anjo tocará a trombeta. E Deus, o Pai do noivo, trará juntamente com ele, aqueles que dormiram em Jesus, aqueles que morreram em Jesus. Porque diz ali, Deus os tornará a trazer com ele. Vocês viram que cortejo maravilhoso, né? Vem tudo para o casamento, vem tudo. E tem um texto lá, eu esqueci de pegar aqui, não lembro o endereço agora. Posso pegar outra vez? Em Apocalipse, fala que vai haver um momento que o céu vai ficar em silêncio. Vai haver silêncio no céu. Eu creio que será esse momento. Porque os anjos, os salvos, Deus, Jesus, está todo mundo lá nas nuvens para o casamento, para as bodas do Cordeiro, quando ele voltar nas nuvens, não é? Então, parece fantasia, né? Mas não é. Não é fantasia. E tudo isso está na Bíblia.
Tudo isso está na palavra. Isso aqui não é uma licença poética. Isso é verdade. Eu estou falando em palavras fáceis de você entender. Mas isto é sério e é verdade. Deus trará juntamente então com ele, enquanto o anjo toca a trombeta, enquanto Jesus vem nas nuvens, Deus traz com ele todos aqueles que morreram em Cristo. E começa a ressurreição. Paulo disse que nós não, os que estivermos vivos, se nós estivermos vivos, eu e você, quando isso acontecer, nós não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos ser transformados, porque lá em Coríntios diz que nós vamos ser, os que estão vivos vão ser transformados de corpo corruptível para incorruptível. Sofreremos uma transformação. Bom, os que estão mortos ressuscitarão, porque lá também diz que ouvindo a voz de Jesus, ouvindo a voz de Jesus que chegou, do noivo que chegou nas nuvens, todos os mortos que morreram em Cristo se levantarão dos seus túmulos. Isto é algo ilustrativo, ou quer dizer que eles sairão da morte, os seus corpos sairão dos seus túmulos. A palavra diz que o mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, devolverá os seus mortos. E Deus que trouxe todos aqueles que estavam lá com ele, esses descerão e haverá o encontro do Espírito com os seus corpos. E isto é a ressurreição. Daí subirá num cortejo esse corpo transformado, esse corpo de corruptível que era, passa a ser incorruptível, como era o corpo de Jesus quando ressuscitou. E sobe de encontro a Jesus nas nuvens. E depois os que estiverem vivos com o corpo transformado seguirão atrás nesse cortejo para encontrar com o Senhor nos ares. Isso que 1 Tessalonicenses fala. Se você estudar versículo por versículo, prestar atenção. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Daí estaremos para sempre com o Senhor. E sabe onde? Nessa própria terra que vai ser purificada, vai acabar essa terra, porque aqui vai acontecer a grande hecatombe que Pedro fala. Isso aqui vai ser tudo destruído, esse planeta vai acabar, porque Jesus disse que haveria novos céus e nova terra. E Deus vai completar o plano dele, que foi o homem, fazer o homem para viver na terra. Mas numa terra abençoada, numa terra maravilhosa, que o homem deu de graça para Satanás, né, lá no Jardim do Éden. E aconteceu tudo o que aconteceu. Mas ele vai resgatar o homem. O plano dele é resgatar o homem. Ele está desenvolvendo o plano dele de resgate do homem. E essa terra é nossa, porque a palavra de Deus diz que ele deu essa terra ao homem. E o homem herdará a terra. A terra pertence ao crente. Depois dela purificada, depois dela transformada numa nova terra. Esse é assunto para mais algumas outras pregações, eu diria. Eu só queria que vocês entendessem o que tem pela frente de maravilhoso. Se vamos ver nossos entes queridos, se vamos revê-los, isso é outra pergunta que muita gente quer saber. Há mistérios e mistérios aí que nós não podemos desvendar e nem querer entender. Queridos, eu quero dizer para vocês que amem a volta de Jesus. Porque você acreditando, você tem forças para lutar nessa vida, porque você tem motivação para vencer as batalhas que você está vivendo. Você tem garra, inspiração, porque você sabe que você é eterna
que você é eterno. Você sabe que um dia vai encontrar com o Senhor, que é o ápice, que é o final de toda essa linda e maravilhosa história que nós vivemos com o Senhor Jesus Cristo. Foi assim um papinho nosso hoje bem básico sobre este assunto, mas eu queria despertar em vocês a esperança e a alegria. Por isso Jesus disse: a minha paz eu vos deixo, eu não a dou como o mundo a dá. Não, agarre-se a essa paz de Jesus Cristo, porque nós sabemos o nosso destino. Nada, aqui pode cair tudo, pode despencar tudo, pode desmoronar tudo isso. Nós sabemos o que nos aguarda e que Ele nos livrará no meio de todo o sofrimento. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês, Deus fortaleça. E que essa palavra não seja para desanimar nem colocar medo, por favor. Essa palavra é uma palavra de ânimo, de alegria para o cristão. Viu? Então, fortaleça-se com ela, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, abençoa todos que ouvirem esta palavra. Desperta no coração de cada um, Senhor, o amor pela tua vinda. Assim como amaram a tua primeira vinda, a tua morte e a tua ressurreição e a tua ascensão aos céus, o teu ministério aqui na terra. Pai, a tua graça que habita em nós, que nos fortalece, e pela tua graça, um dia, nós voltaremos a nos encontrar, Senhor, nos ares, e estaremos para sempre contigo, Senhor. Que isso nos fortaleça de uma tal maneira, Pai, que nós não nos deixemos sucumbir pelos problemas que possam existir nessa terra. Obrigada pelo teu plano tão perfeito. Obrigada por tudo, Senhor. Eu agradeço pela vida de cada uma pessoa que me ouviu aqui e quero te pedir que abençoe seu lar, sua casa, a sua saúde, o seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que vive para sempre. Amém. Amo vocês e até breve.